Olá, boa noite, mais uma vez aqui no programa Bate-Papo de Terça, comigo eu, Wesley Pacheco e Dr. Evandro. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, que cada vez mais, né, Wesley? Vai aumentando. E entre amigos, quero mandar um beijo especial para as pessoas. Semana passada não pude estar aqui, tive outro compromisso, mas quero inclusive parabenizar as pessoas que ganharam o staff, o prêmio, staff de ouro, a doutora Sueli Cabral. Maravilha, um beijo para a doutora Sueli Cabral. A Dir, lá do Rotary, da Asfar, né? Foi premiado também. O nosso amigo Thiago Gelber, CEO da Dudali. Maravilha. Vamos chamar eles aqui um dia para falar sobre obras de arte, né? Maravilha, vamos sobre. E hoje a gente está. Pois não. Pode falar, vamos lá. Eu estou contente que hoje a gente está bem acompanhado aqui. Estamos muito bem acompanhados aqui hoje. Hoje com a presença de Guilherme Fussi. Olha aí. Guilherme Fussi, que trabalha no segmento de turismo já há um bom tempo. O currículo dele é pequeno. Ele trabalhou na Air France, olha aí, trabalhou na Alitalia, ele trabalhou na Gol e trabalhou na Nova Varig, olha, na fase nova, né? E também trabalhou na Embratur. É um cara que conhece muito da área de turismo, viajou o mundo, bacana, né? E privilégio, né? Privilégio, conhece Campinas e o Brasil como um todo. Enfim, descendente de italiano, é isso mesmo? Com certeza. Guilherme, apresente-se um pouquinho, antes de começarmos de falar a apresentação, vamos fazer o seguinte, nós estamos com o celular aqui, vamos compartilhar com os nossos amigos que estão sintonizados com a gente, eu vou compartilhar na minha página, eu vou pedir para que vocês compartilhem na página de vocês também, para vocês que estão nos assistindo também, vamos compartilhando, né? Para divulgar um pouco mais essas informações. O Guilherme me convenceu que não sabe como faz isso. Então vamos ensinar o pessoal de casa como é que a gente faz, Wesley. Eu também não sei, mas não tem problema. Aí embaixo, quando você está aí transmitindo, você está clicando, está ao vivo, tem embaixo aí compartilhar. Então você clica que ele vai compartilhar automaticamente na sua página, né? Guilherme, fala um pouquinho de quem é o Guilherme e essa história, esse sobrenome italiano, porque eu sei que ele tem uma história bacana, porque é o seguinte, ele foi para a Itália para buscar a origem do sobrenome Fussi. Olha aí. E mapeou. E fez o encontro dos Fussi. Que é difícil. Que é difícil. Foi difícil. Bem, boa noite a todos. Estou aqui junto com o Wesley e com o Dr. Evandro. Não é fácil você estar de frente aí com alguém sabendo que tem tanta gente vendo e um momento assim. Então, vocês me perdoem já logo de começo de alguma falha, algum momento que vai a voz ficar um pouco embargada, mas como eles disse, minha família é de origem italiana, nós somos de uma região na Itália que é da Emília-Romanha, que é do centro da Itália para o norte. Nossa cidade de origem chama-se Castrocaro Terme e Terra del Sole. Existe uma curiosidade muito grande nessa cidade, que ela está assim a poucos quilômetros de onde nasceu Mussolini. Opa! Mussolini era uma pessoa muito apaixonada por navios. E essa cidade, Castrocaro, é uma cidade termal. Tem um hotel lá muito grande, um hotel onde todas as pessoas na Itália que procuram um lugar de termas vão para esse hotel. Vocês vão me desculpar que no momento eu não me lembro o nome desse hotel, mas alguém que queira depois entra em contato com a gente que eu passo esse nome. E ele pediu que construísse nesse hotel, à frente do hotel tem a frente de um navio. De tanto que ele gostava de navios. Nesse hotel, ele fazia todas as reuniões dele. Então, dentro desse hotel tem a sala vermelha, a sala preta e tem a sala Mussolini, onde tem lá uma máquina de escrever, tem as cadeiras, tem várias coisas. É um lugar muito bonito, não é uma cidade muito grande, tem 7, 8 mil habitantes. E um dia eu saí daqui, fui para a Itália e falei para minha esposa que eu ia encontrar. Eu queria, por causa de nós, descendentes todos,
temos o direito da cidadania italiana, desde que tenha se casado. Se não for o descendente direto do italiano, a pessoa tem que estar casada antes de 1982. Quem casou a partir dessa data, só o descendente direto é que tem o direito à cidadania. E eu fui para lá e acabei chegando na cidade por volta de 1h da tarde, encontrei tudo fechado. O pessoal almoçou, ia sair para almoçar e só ia voltar depois às 4h da tarde. Mas encontrei uma boa alma lá na prefeitura da cidade e comentei o que eu tinha de fazer. Porque eu tinha daqui já o nome de uma pessoa desse local, que tinha sido inclusive prefeito da cidade. Mas eu cheguei lá, entrei em contato, mas infelizmente ele não estava. E expliquei a nossa situação da documentação para essa pessoa lá na prefeitura da cidade de Castrocaro. E ela falou, olha, você me passa um e-mail que eu vejo o que eu encontro. Para felicidade, 3 meses depois, eu recebi em casa um envelope com a certidão de nascimento, não só do meu avô, olha que como de todos os irmãos dele. Nossa! 10 pessoas. Puxa, Família 10 toda. Da família toda. Então todos que precisaram depois dessa documentação, eu tenho lá à disposição. Procurava. A família está aqui. Família Fussi. A família Fussi. Que veio da Itália e está aqui no Brasil. E você começa a procurar, você tem Fussi espalhado aqui para tudo quanto é lugar, né? Olha, Campinas, quando eles vieram para cá, que eles chegaram aqui na cidade, eles se alojaram em 2 pontos da cidade. Um ponto foi na região do Sampainho, que é hoje o Cambuí, e outro ponto que foi na Vila Marieta, que na época era Vila Jardim dos Oliveiras, Vila Marieta ali próximo ao Nova Europa. Ali. Isso, próximo ao cemitério. E a família do meu pai, né, do Luigi, que era o meu avô, foi o que ficou na região ali do Vila Marieta. Bacana. Tanto é que lá tem as ruas Fussi, né? Na realidade, meu pai foi... Era uma fazenda lá. Ali era como se fosse uma chácara, né? Tá. Vamos dizer que era uma chácara. E meu pai, ele foi escolhido para ir para a guerra na Itália. Olha Ele só. foi à guerra, participou da guerra, foi ferido na Itália e foi mandado para os Estados Unidos. Lá ele ficou por alguns meses. Depois que o pessoal já tinha voltado, é que ele veio, que ele chegou no Rio de Janeiro, meses depois. Então seu pai foi pracinha. Foi pracinha. Olha só, os nossos heróis, né? Nossos heróis. É. Eu vou falar agora. Pode contar. A gente aproveitando aqui, né? A questão de uns 2 meses atrás, eu recebi eu fui a um evento na escola de cadetes que falava a respeito de coisas do exército. Fui eu e minha filha lá. Chegamos lá, vi lá um pessoal dos expedicionários. Então, antigamente se reuniam muito mais, porque tinham muitos deles vivos. Sim. E conversei lá com a pessoa, deixei meu contato com ela. Recebemos em casa um convite para ir comemorar 73 anos dos pracinhas, de um evento deles que estava sendo comemorado na fazenda do Dr. Piazon, que foi um médico de Campinas, que muitos dos campineiros aqui devem ter nascido pelas mãos do Dr. Piazon, e ele foi para a Itália também, como um expedicionário. Bacana. Quando nós fomos a esse segundo evento, já nesse encontro aí, me deparei lá com 2 pessoas. Existem só 2 pracinhas vivos. Puxa vida. Nossa. É uma emoção muito grande ver aquelas pessoas. Um deles está um pouquinho mais debilitado, mas um outro que mora no sul, perfeita sintonia, lembrança, falando, conversando das coisas. Então são coisas que muitas vezes nós não damos a devida importância. Sim. E uma pessoa dessa devia ser Exaltada. Enaltecida de tudo quanto é forma. E meu pai, depois que faleceu, ele não viveu muito tempo, voltou, se casou e depois sofreu um acidente, faleceu. E um vereador em Campinas, que era conhecido da família na época,
junto com a comunidade ali da Vila Marieta, resolveram fazer uma homenagem para ele. Pode falar o nome do vereador, não tem problema não. É o Romeu Santini. Ô, Romeu, um abraço para você, Romeu Santini. Valeu. Querido Romeu Santini. E ele fez uma homenagem ao meu pai, e a rua ao lado da casa da minha avó chama-se Expedicionário Renato Funes. Puxa vida, bacana. olha aqui. E na quadra de trás morava meu irmão Renato Funes. Renato Fusse pai, que é, na verdade, é o Renato Fusse filho, que tem um filho que chama Renato Fusse. Renato Fusse, que você tem um filho. E eu tenho um filho que se chama Renato. Fusse Neto. É a família de Renato. E aí, uma parente sua, Josiane. Beijos para você que está escutando a gente. Casou com quem? Com o Renato. O Renato. O Renato Mineirinho. É uma família de Renatos que está aqui com a gente. Ó, você que está nos assistindo, por favor, clica aí embaixo, compartilhe, né? Compartilhe pra gente o nosso vídeo, pra gente levar essa informação, esse bate-papo gostoso, bate-papo de terça, que a gente está aqui, está sintonizado. Quero mandar um beijo pro William Jones, que está sintonizado, está aqui com a gente. A Gra Lúcia, um beijo pra Gra que está sintonizada. A Esther Nunes, que está com a gente também. Esther, beijo pra vocês. A Carol, né? A Carol Fusse, né? Olha Carol aí, Fusse, Carol, né? um beijo, Carol. Se fuciar muito, ela fica brava comigo, né? Mas vamos lá. E aí essa história que sabe, e é uma história tão assim, que a gente fala, que eu acho que nada na vida é por acaso, né? Nada, tudo tem uma origem, uma coisa. E meu pai dizia, contava para minha mãe, né? Que porque meu pai morreu, eu tinha 3 meses. Nossa, maravilha. Então ele contava para minha mãe que o sonho dele era voltar para os Estados Unidos. Era morar nos Estados Unidos. Porque ele gostou tanto do que foi feito por ele, para ele e pelos amigos dele que estavam lá, que ele tinha uma gratidão muito grande por aquilo lá. Ele contava que de vez em quando vinha algumas pessoas cantar e fazer show para eles. E uma das fotos que ele tem, quem está fazendo um show para eles e cantando era Frank Sinatra. meu Deus do céu, olha só. No hospital nos Estados Unidos, em New Orleans. Essa coisa do patriotismo, do patriotismo lá, eles iam fazer. E eu acho que por causa disso, que acabei me tornando uma pessoa da aviação. Deixa eu perguntar uma coisa para você, não sei se você sabe dessa curiosidade, que quando os nossos primeiros pracinhas chegaram na Itália, no Porto, eles foram confundidos com os nazistas, porque o uniforme era parecido. Sabia dessa história? Não Não. sabia. A cor do uniforme era muito parecido. Era muito verde, acho. E aí o pessoal meio assustou, falou, pera lá, tá pegando um monte de nazista aqui. como é que pode? Aí, na época, os americanos falaram, não, vamos mudar isso aí e tal. Mas parece que teve uma confusão dessa. O maior problema dos pracinhas, das histórias que a gente sabe, era o uniforme que eles iam para lá. Porque não era compatível com o frio, e com a temperatura que eles tinham lá. A maioria deles teve muitos problemas de congelamento. De hipotermia. Meu pai, inclusive, foi um que teve um problema de congelamento num dos pés. E perdeu membros, né? Perdia-se membros e tudo, porque não tinha jeito. E mesmo assim, o espírito patriótico desse pessoal foi tão grande que são todos heróis, né? O que eles fizeram, não só na vitória lá em Monte Carmelo, né, na Itália e tal, mas pelo país como instituição foi uma coisa esplêndida. Quando teve uma data festiva, há uns 3 anos atrás, o grupo de expedicionários aqui acabou indo para a Itália, várias pessoas. E tem no YouTube crianças italianas cantando o hino da febre. Olha só. Eles chegaram, eles contaram, e depois eu entrei para ver, que eles eram recebidos nas cidades por onde eles passavam, para chegarem até Pistoia, onde tem o cemitério, que vários estão enterrados lá, e que eles passaram por essas cidades todas, parava-se o comércio, as escolas ficavam todos enfileirados, e as crianças cantando o hino da febre em português. Puxa vida. É uma coisa interessante. E aqui, infelizmente, nem a gente sabe a pessoa sabe que existe. pracinha e não dá o valor aos nossos heróis. Quem quiser procurar esse vídeo, repete pra gente. Crianças italianas cantando o hino da febre. Maravilha. Crianças italianas cantando o hino da febre. Bacana, legal.
Ó, tô aqui, tô compartilhando o vídeo aqui na página dos nossos amigos, vocês que estão sintonizados aqui com a gente, compartilha aí, clica, compartilhar, pra gente ter um alcance maior de pessoas, pra gente poder estar aqui, estar curtindo, estar aproveitando junto com os nossos amigos, junto com o Guilherme Fussi, que está aqui com a gente, contando um pouquinho da história. Ele já vai entrar na história da aviação, porque essa história da vinda italiana para cá, dos italianos, é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Nós estamos enraizados aqui, né? Com os italianos, com os japoneses, enfim. Se a gente pegar a história aqui, são histórias que devem ser relembradas e contadas, né? Por exemplo, você tem um pracinha na família, que foi seu pai. Um herói. Um herói que estava lá, que as pessoas precisam preservar a memória, né, dos pracinhas. E essas são as histórias que a gente vai contando nesse bate-papo informal, nesse bate-papo gostoso, pra gente continuar aqui, né? Quem é mais antigo lembra a música do Vicente Celestino, La Gioconda, né? Que fala a história do pracinha brasileiro e uma italiana que se apaixona, ela não podia vir, né? Uma história linda do Vicente Celestino. Uma música que foi um sucesso numa novela que teve, né? Foi, que contava justamente essa parte da imigração italiana. O Aguinaldo Raiol que cantava. O Aguinaldo Raiol e o Christian Ralph. Gente, nós estamos entregando a cidade. Quero mandar, ó, o Diamantino que está com a gente aqui, mandar um beijo para você, Diamantino que está sintonizado com a gente, o Thiago, né? Thiago lá da Nico, né, Thiago? Beijo para você também. Thiago. O Bigode, ô Bigode! Valeu, passo para você também, meu irmão, valeu, obrigado. Né? O William que está com a gente aqui também, maravilha. Nessa história, tem história como é que foi para você ir lá atrás, antes da gente entrar na história da aviação, e dar algumas dicas de viagem, porque assim, o que ele foi fazer? Ele foi para a Itália e foi conhecer a história. Nesse ponto, você já está fazendo turismo, né, Guilherme? Sim. Você já está conhecendo, você foi buscar a sua história. Se as pessoas tiverem vontade, elas têm que ir atrás do seu história. Eu queria saber a origem da minha família. Você teve um sonho e reuniu essa família depois, né? Você foi buscar alguns que estavam aí, algumas ovelhas desgarradas, né? Como é que foi isso? Isso é muito bom, não? Porque quando você tem um desejo no conhecimento, como eu trabalhei na Itália por muitos anos, isso daí acabou florando ainda mais a vontade de conhecer as origens. Em conhecimento com o pessoal de consulado, com pessoas que passavam, passageiros mesmo, que vinham e conversavam, acabavam conversando, a gente ia perguntando, não, porque a Itália tem uma característica muito importante, uma coisa que eu sou sincero em falar, não sei como. Você fala o seu sobrenome, eles te falam, você é do norte, você é do sul, você é do centro. Eu não sei como isso funciona lá, de verdade, gostaria muito de aprender. Mas eles têm uma característica muito grande disso daí. E quando eu falava muitas vezes, que o pessoal falava, é fute. Não, não é fute. Fute seria com 2 Cs. E o meu é Fussi, com 2 S. Então eles falavam, não, isso é do norte, da Emília-Romanha, Romagnolo. Então você pode procurar por lá. E foi através disso que eu comecei a pesquisar, comecei a ver e acabei encontrando a cidade. Essa cidade, Castrocaro Terme, Terra del Sole, tem uma outra característica importante. Na época do verão, na Itália, todos os festivais de música clássica são feitos ali. Poxa, olha que bacana. Músicas clássicas. São cidadezinhas pequenas, mas que têm uma importância muito grande e relevante no contexto do país, da cidade. Bacana. Muito bom. E você chegou a aproveitar algum festival lá? Não, porque a gente sempre que acaba indo, eu fui muitas vezes mais na época do inverno. Né? Então isso é sempre verão, vamos falar de maio a setembro. Mas aproveitava o frio, vinhozinho, Um queijinho, conversinha no ponto da orelha, né? A Márcia adorava, né? a macarronada. A Márcia tá lá. Beijo, Márcia. Beijão pra você. Ó, Márcia Bianca. Rodrigo, tá tudo bom. Fala pra mim, você falou do Rodrigo. Como é que o Rodrigo foi ontem, gravação da vinhetinha da chamada? O Rodrigo era o que faz a plaquete. O diretor. O diretor, ele falava, quando eu falar agora, você fala. Mandar um beijo também pro Josué Veloso, que está sintonizado com a gente. Josué, obrigado. Beijo para você, valeu. E nessa andança, viagem, você trabalhou na Air France. Como é que foi trabalhar na Air France? Olha, eu entrei para a aviação
assim, um pouco por acaso, que um conhecido nosso que trabalhava numa empresa que representava a Air France aqui em Campinas, ele por uma fatalidade também acabou não estando nem mais conosco. E eu fui eu tinha 18 anos, né? Tinha sido dispensado, que eu não cheguei aí para o exército, fui dispensado e daí precisava trabalhar, não podia mais ficar na boa vida, né? Então uma tia minha falou, vai lá ver. E eu fui nesse lugar, acabei assim, vamos dizer, fui no lugar certo na hora certa. Olha só. E essa pessoa que estava lá, o Paulo, ele falou, não, você vem trabalhar conosco. Mas assim, o que eu fazia? Eu trabalhava numa empresa que terceirizava um serviço. Nós fazíamos um handling. O que é? A gente pegava toda a carga que a Air France tinha, todo mundo que tinha carga para embarcar no avião, mandava para esse escritório nosso, ou entregava no aeroporto, e éramos nós que pegávamos junto com a documentação, íamos à fiscalização para liberar a carga para ir para o avião. É uma espécie de despachante? Não. O seria uma espécie de despachante, isso, vamos dizer, um despachante aduaneiro. Isso. Uhum. Mas da companhia. Da companhia aérea, só da Air France, não fazíamos de outro. E um belo dia, um sábado à tarde, eu estou sentado lá, esperando o pessoal da Air France de carga chegar, com a documentação toda pronta para embarcar, e eu via no jornal sempre que eles estavam precisando de funcionário. E eu perguntava para o rapaz que era da carga lá, falava para ele, amigo, e para trabalhar aí? Ele falava, você fala inglês? Não. Você fala francês? Não. Então você quer trabalhar aqui? Quieto. Na verdade. Era bem objetivo. Falei mesmo. Vou ficar na minha. E nesse sábado eu estava sentado lá, esperando esse cara que falava isso chegar, e estava o gerente e o subgerente lá conversando. Daí ele virou para mim e falou assim, você trabalha onde? Nossa, na hora eu pensei comigo, gente, eu estou aqui toda segunda, quarta e sexta, sábado, fazendo as coisas para ele, e ele me perguntando o que eu trabalho. Eu falei, eu trabalho na Uremar, na empresa lá. Ah, o que você faz? Ah, eu trabalho com a carga. Ele falou assim, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, nossa senhora, que beleza. Eu falei, quero. Ele falou, você fala inglês? Não. Você fala francês? Não. Então como é que você quer? Eu falei, não fui eu que pedi, foi o senhor que me ofereceu. Ele falou assim, vem segunda-feira conversar comigo. Era a resposta boa, né? Eu falei, não fui eu que pedi, foi o senhor que ofereceu. Ele falou, vem segunda-feira falar comigo. Então, daí na segunda, Paulo, você imagina, sábado, domingo até chegar segunda. Passou um ano, mas não passaram esses 3 dias. Segunda-feira eu fui lá, ele falou, e aí, o que você decidiu? Eu falei, o senhor que precisa ver, né? Vai falar o que o senhor faz. Ele falou, você não fala nada de francês? Eu falei, não. Ele falou, então tá bom, ó, pega esse endereço aqui, vai para São Paulo, leva seus documentos, e pega esse outro endereço aqui, vai ali na Barão de Jaguar, em frente ao Largo do Pará. Tinha uma casa lá que se chamava-se Aliança Francesa. Aliança Francesa. Você vai lá e se matricula lá e você fala para eles mandarem a conta aqui. Puxa vida. Eu falei, tá bom. Daí fui lá na Aliança Francesa primeiro, fiz minha matrícula, daí fui para São Paulo. E fiquei lá 5 anos na France. E aprendeu a falar francês. E trabalhei em todos os setores. Comecei com a carga. De manhã eu fazia a parte da carga. Na hora do almoço, eu vinha com a perua do aeroporto, parava no Hotel Vila Rica, pegava um ônibus para São Paulo, ia até o aeroporto de Congonhas. Lá tínhamos um ônibus da Breda que trazia os passageiros para Campinas. Eu vinha junto com esse ônibus para cá. Daí atendia os passageiros daqui e essa era a rotina. Depois disso, fui trabalhar num outro segmento que era o balanceamento e centragem, que hoje todo mundo está falando nisso por causa desse evento que aconteceu recentemente. Do balanceamento e centragem tivemos uma mudança muito grande na aviação. Espera aí um pouquinho, porque eu acho que isso é bacana a gente poder falar, como você comentou, tem muita gente que está vendo, porque de vez em quando você pega alguns voos, ele não está tão cheio, mas você tem uma poltrona, você está sentado numa, ele vem e te leva para uma outra poltrona para poder distribuir a carga. É isso mesmo? É isso daí, exatamente isso. E quem faz isso? Quem faz isso é uma, assim, hoje em dia está tudo mudado. Hoje isso daí é feito tudo com computador. Então,
Você tem Tem um uma avião, precisão, então. você tem um avião, você tem quantos lugares tem, você tem quantos passageiros tem. O avião não vive só de passageiro, o avião vive de carga. Uhum. E também ele tem que transportar a mala de quem viaja. Se o avião tem muito peso de mala, então você vai colocar em determinados porões. Se você tem muita carga, que só pode ir num determinado porão, então você tem uma frente do avião muito vazia. Então você tem que pôr os passageiros na frente, que é o balanceamento e a centragem do avião que fica. Porque você vê que logo depois que o avião decola, eles te trazem para o seu lugar de origem. Normalmente o comissário te traz para o seu lugar de origem. É só para decolagem, porque mesmo para aterrissagem depois, já não tem esse problema. Porque já gastou combustível, já tem um outro peso, já tem um outro né? balanceamento, que o próprio avião faz a regulagem. E então, então o pessoal que vai, por exemplo, vai muito gente viajar para Miami, para Flórida, e o cara vai com uma mala e volta com uma 5, 6, né? É complicado isso, porque às vezes a gente vê que o pessoal da companhia aérea fica meio... Por isso que é complicado reclama o um excesso de pouco, bagagem. né? Me tava, pô, mas muita mala e tal. Exato. E você fala, não, mas eu tô pagando, né? Na Não porque eu não faço realidade, coisa da pagando, mas... A aviação americana, eles, de alguns anos para cá, eles mudaram o conceito de peso de bagagem. Porque até então, tínhamos um peso X para passageiro adulto, um peso X para criança. Então isso daí foi, o mundo vai mudando, o mundo Sim. vai se adequando. Era acho que 23 quilos, foi para 32. Era 20 quilos, 20 quilos. Daí os americanos, as leis americanas, instituíram 2 bagagens com 32 Com quilos cada um. isso aí. Não adianta você ter uma com 50 Uhum. e falar, não, eu tenho uma com 50. Você pode ter 2 com 32, mais uma com 50? Não pode. Não pode. Não pode. Então esse é o conceito, por isso que é feito. Tudo é calculado. Uma vez eu fui viajar e eu lembro que tinha uma pessoa querendo passar com uma mala. De mala. Mas não era bem uma mala de mão, era uma mala. E o cara falou, não, mas... E a pessoa batendo no boca falou, não, mas isso aqui é minha mala de mão. Eu falei, mas senhor, não tem como ser mala de mão. Era uma mala média. Você via que era uma mala, né? E a pessoa, não, mas onde eu vou, eu levo isso aqui. Hoje Né? Eu tô imaginando, cara. Eu fiquei pensando, eu falei, mas isso é uma mentira terrível, né? O cara vai derrubar o avião, porque você via nitidamente, ele não queria pagar o Não excesso quer pagar o excesso. e tal. É assim, né? é um pouquinho de falta de consciência das pessoas com relação à bagagem de mão. Né? Opa. Por quê? Se lá está estipulado que é 5 quilos, mas 5 quilos não é nada. Então você passa no balcão da companhia e fala, olha, eu tenho essa minha bagagem e tem que calcular. Então, em cima de uma média de pesos, pensa-se também nesses problemas das bagagens de mão. Uma média que é feita dessa parte toda. Então, é complicado. Hoje em dia, tem muita gente em mochila, né? Isso. Gente, hoje o computador pesa 800 gramas, 1 quilo, mas antigamente não. Então você imagina o cara levando a mochila nas costas, o computador, essas coisas, mais a malinha de mão aqui, e o quanto ele não está levando de peso a mais. Então tudo isso é muito delicado, E quanto às instruções de segurança? Por exemplo, a gente percebe que eles falam muito para não levar líquido dentro, né? Coisa inflamável, né? Até perfume. Uma vez num voo, eu vi uma mulher jogar a necessaire dela toda fora. A mulher estava louca da vida, né? E ela falou, isso aqui é caro. Aí o comissário, muito educadamente, disse, mas senhora, desculpe, mas é uma norma aqui, a senhora não pode colar com a senhora desse jeito. É válido, né? É válido. E tudo tem um porquê. Todo o material que é usado dentro do avião na construção dele é altamente inflamável, né? Você vê nas poltronas. E você estando levando com você alguma coisa mais inflamável, se por uma eventualidade acontece alguma coisa, aquilo se propaga muito rapidamente. Mata todo mundo. Antigamente, quando podia fumar no avião, você lembra disso, velho? Lembro. Era uma porque os fumantes iam fumar
num determinado lugar onde era o fumante e depois ia sentar onde era o não fumante. Quando a cheira. Entendeu? Era duro, não era fácil. Fechava-se a cortininha. Aquilo era um terror. Mas parou-se porque se pegou fogo um avião, né? Foi um acidente com o avião da Varig. Olha. Chegando em Paris, a pessoa fumou no banheiro e jogou o cigarro. No cesto. Achou que teria apagado o topo do cigarro de tuca, né? Jogou dentro daquele cestinho onde você enxuga a mão e joga o papel. E aquilo pegou fogo. Meu Deus do céu. Foi onde ele teve o... Poderia ter matado todo mundo, Todo né? mundo, morreu todo mundo. Puxa vida. Foi onde morreu a Lira Diniz, vários outros artistas aí. Nesse acidente. Nesse acidente. Eu daqui a pouquinho a gente volta na Air France e fala da Itália. Mas tem uma pergunta que não quero me calar, que as pessoas perguntam por causa desse acidente do avião que teve aí. Uma comoção nacional. Comoção nacional, enfim, o maior acidente aéreo esportivo que se tem notícia, né? Que foi-se um time inteiro, ainda tiveram alguns sobreviventes. É seguro viajar de avião? Boa pergunta. É seguro, totalmente seguro. Porque as pessoas hoje ficam com medo, mas o avião pode cair, ele pode cair. Esses acidentes que ocorrem são algumas fatalidades ou erro. São fatalidades ou erros. Alguns deles você acaba ainda ficando numa pesquisa de procurar saber o que ia acontecer, como o da Air France, que caiu no mar e até hoje não se sabe o motivo que esse avião caiu, mas todos os outros aviões você tem noção e você sabe o motivo daquela avião. Teve um que foi, acho que abatido por, não sei se foi por tropas russas ou foi no início, né? Foi um avião da Malaysia, lá da Malaysia, que foi abatido no deserto por algum engano de míssil, alguma coisa Mas assim. você vê, isso não foi um problema do avião, foi uma... Um problema do avião, não. Um acidente da Gol, com o Legacy. Né? Aquilo foi Naquela época eu trabalhava na Gol. Eu vou falar uma coisa. Aquilo que a gente viu na televisão esses dias, né, pôde presenciar, dessa comoção, desse sentimento, isso é uma realidade. Não tem quem não chore. Não tem. Se você está envolvido diretamente, né, nós estávamos nesse dia do acidente da Gol, numa feira de turismo em Águas de Lindóia. Por volta de 5 horas da tarde, recebemos um telefonema de São Paulo, pedindo que a gente viesse, fechasse o estande e viesse embora, porque sabia-se que o avião, pelo tempo de combustível dele, ele não respondeu mais, que teria causado um acidente. Então, a gente acabou comunicando os organizadores e falamos, olha, a partir daquele dia, durante esse prazo todo que foi feito, até encontrar o avião, foi uma comoção total. Caiu, parece um lugar difícil. Caiu na selva, né? Caiu na Amazônia, na região do Mato Grosso ali. E assim, nós aqui da região tínhamos 9 passageiros. Nossa, 9 passageiros. 9 passageiros. Tinha gente aqui de Americana, Rio Claro, Jundiaí, Vinhedo, Campinas, e pessoas assim, conceituadas. Uma delas era na época ele era o presidente da Bombardier aqui no Brasil. Puxa vida. Uma fabricante de avião. Foi concorrente da Embraer, né? Concorrente da Embraer. Então, canadense, a Bombardier? Canadense. Então, são coisas assim. O Wesley perguntou, é seguro andar de avião? É seguro. Nós estamos sujeitos, todo mundo está sujeito a uma fatalidade. Sim. Né? Agora, tudo isso que está se falando, Wesley, tudo isso, aquela primeira coisa lá que eu disse, que eu fui despachante de voo, ontem eu ouvi uma entrevista do comissário que foi o sobrevivente. Ele não é comissário. Ele é exatamente um despachante de voo. Olha. Ele não tem a função de ir lá servir uma coisa ou outra. Ele é a pessoa que faz esse serviço. Antigamente, nos aviões antigos, sempre tinha uma pessoa dessa dentro do avião. Sempre. Era o cara que cuidava do combustível, era o cara que cuidava de tudo, era esse cara. E esse comissário, é esse o serviço dele. Ele falou assim, não, porque falaram, ele ficou em posição fetal, colocou uma mala no meio da perna. Gente, onde o comissário senta não tem mala, ele não fica em posição fetal, porque ele tem um cinto de 4 pontas,
Tá. Ele não tem aquele cinto normal que Normal, de cinto deles, todos, é o cinto de 4 pontos. Parece a Fórmula 1, né? Isso, exatamente, aquele cinto lá. Então eles ficaram, a sobrevivência dele foi ali. E ele não estava ao lado da comissária, da outra da sobrevivente. Ele estava num banco e ele estava no outro. Então, tudo que ele falou é aquilo que a gente ouviu. Ele tinha um plano de voo, falou, perguntou, por que nós não vamos parar em tal lugar? Não, não vamos parar, vamos direto. Ele falou, mas, não tem mais, é assim que a gente vai. O comandante é a voz máxima ali. Ah, é. Então, a gente também, mas esse comandante é imprudente, é tudo isso, aquilo. A gente está com o carro nosso andando, e a gente está vendo que o ponteirinho está baixando. E a gente sabe o quanto esse ponteirinho vai. É. Com certeza ele sabia, ele conhecia o avião dele. Né? Ele tinha o avião dele na mão. Não estou defendendo ele, estou muito triste com o que aconteceu. Sim, porque ele também foi uma vítima. Né? E a família é uma vítima, a família dele é uma vítima. Ele era um piloto experiente que era. Sim. Era militar, né? Ele foi militar, aposentado, enfim. Fez curso na Alemanha e tudo mais, então, Estados Unidos, tinha um brevet, mas essa é a fatalidade, né? A fatalidade. Ele sobreviveu porque estava usando os pontos, estava usando os cintos. Cintos de 4 pontos. Dentro do avião é importante usar o cinto quando pede, porque as pessoas acham que não vai fazer diferença, estou dentro do avião, aquela fitinha aqui. É importante. Gente, é tão importante usar o cinto dentro do avião, no ônibus, se você fizer uma viagem de ônibus, no carro, se ele está ali, algum motivo ele tem para estar. E alguma serventia ele tem. Teve um voo que parece que veio de Miami e que teve uma turbulência terrível. E quem se machucou foi quem não estava no Que cinto. não estava com o cinto. A pessoa teve uma queda violenta no avião e a pessoa estava sentada sem o cinto. Subiu, bateu a cabeça, Foi teve isso, uma lesão. foi isso mesmo. É. Um voo, Então, você vê. É importante, você está vendo? Você que está aí, uma dica importante, você que vai viajar. Apareceu a luzinha, pediu para sentar? Senta lá, bota o Pediu para cinto. desligar o celular? O celular, eu acho que é importante, né? Sabe uma coisa que eu sempre vejo, por causa das viagens e tudo, aquele passageiro habitué de viagem, que viaja todo dia. O cara tem não sei quantos pontos, tem tudo. Não, já sei tudo do avião, não precisa falar. A hora que o comissário e o comissário, os atendentes estão lá na frente, passando as instruções, ninguém dá atenção para ele. É verdade. É verdade. Você senta no avião e ninguém presta atenção. Amigo, é 2 minutos, nem isso. Para, mesmo que você viaje sempre. Todo dia. Pode ser que aquele avião, que nem os aviões, eles podem ser todos iguais, parecidos, mas não são todos iguais. Pode ser que aquele avião tenha uma dica diferente. Presta atenção 2 minutos ali, como o comissário está falando, vai pôr o negócio, vai virar, vai mostrar lá, aqui e tal. Mas presta atenção, até por respeito ao trabalho dele. Porque as saídas podem ser diferentes. Você acha que a saída é no meio, de repente não tem no meio, só tem nas pontas? Só tem nas pontas, dependendo do tipo de avião. Dependendo do tipo de avião. Então você presta muita atenção, isso é importante. As dicas que estão quando você está no voo, elas são importantes, né? Para quem está viajando. Para quem está viajando. Sempre para quem está viajando. A mala guardadinha em cima, ela é importante, porque às vezes o pessoal quer deixar no pé, aquela mala grande. No pé só se ela couber no vão que está embaixo da poltrona da frente. Por quê? Porque ali não vai dar, a dificuldade não é que atrapalha, é no caso de um acidente, ela ser maior do que aquele vão e a pessoa que está do seu lado ter que passar, tropeçar, cair e causar uma confusão. Ou aquela mala também voar e pegar no voo. Eu acredito que aquilo não. O problema seria a mala de cima de cair. Né? Tá. Então, aquela mala pesada, do cara que não consegue nem... Tá vendo? Os 5 quilos que a gente falou lá atrás, assim, tem um porquê a isso aí, madame, que foi lá para Miami, fez as compras, na hora de passar no controle, ela está com a malinha dela bonita, nem respira. Na hora de chegar no avião, ela não consegue pôr em cima. Quando você vai ajudar, que você pega o pastor e fala, dona, que já teve. Jesus amado. Isso pode virar para você, outra dica que daí para você que está indo viajar. Se aquela mala está lá em cima e ela cai, pode machucar. É um acidente enorme na pessoa que está embaixo. Maravilha, tá vendo? Vamos falar de uma outra coisa que quase ninguém dá atenção para isso, e é uma coisa muito importante, e assim, que eu
particularmente acho que é uma falha, muitas vezes, dos comissários. Você está viajando com mochila nas costas, né? Você entra dentro do avião, você está com a mochila nas costas. Daí você chegou na sua poltrona. O que você faz? Você vira para ficar de frente para a sua coisa. Quem está do seu lado aqui tomou uma mochilada no rosto. Ah, tá vendo? É verdade. A hora que você entrou dentro do avião, Tira a mochila da tira a mochila, carrega. Fica até mais fácil para você pôr em cima. É verdade. Maravilha. Ah, não dá outro, cara. Você já viu o cara te xingando aqui? Pô, cuidado, olha aí, olha a mochila. Maravilha. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, quer mandar mensagem para cá, quer mandar pergunta, por favor, mande pergunta para cá que a gente vai tentar responder aqui para vocês, que a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, nesse bate-papo informal, falando sobre o mercado da aviação, estamos falando sobre o turismo, que ele vai falar um pouquinho sobre viagens também, que você pode aproveitar, que você pode fazer. Depois, no final, dicas de quem quer viajar barato. Opa! No final, quem quiser viajar barato, com certeza ele tem bastante dica para você que quer aproveitar. Porque nós estamos no período de férias agora, entrando, e muita gente quer viajar, muita gente quer aproveitar, né? E nesse sistema de segurança, o que mais aí que você acha que é importante quando a gente está dentro do avião? Que é importante, porque são duas dicas que ele deu importante. O cara que entrou com a mochila nas costas e está batendo em todo mundo, que ele vira, bateu. E machucou a pessoa. E a mala pesada, a mala pesada não é só porque você está levando a mala pequena ali, mas você está levando a mala pesada, ela pode cair em você e pode ou cair em alguém e machucar. Se você tem uma criança, tem um bebê, aquela... Não, mas mesmo um adulto, várias vezes, a gente já viu isso, mesmo um adulto, ou um pouso do avião, que a mala não vai cair, não vai abrir e cair, não é isso que eu estou dizendo. Mas num pouso do avião, muitas vezes um pouso um pouco mais forçado, que a hora que o avião bate, aquela travinha abriu, sim, aquilo cai direto. É perigoso. Tá certo. É importante a gente estar vendo essas dicas para o nosso dia a dia. Você que está nos acompanhando, clica aí embaixo, compartilha o vídeo. Daí, bate-papo de terça, toda terça-feira, às 19h30. Sigam a gente no Instagram, no Facebook. Aproveitem, curtam a nossa página aí para a gente poder divulgar o máximo de informação. Hoje com o Guilherme Fusca aqui, não é? Olha, que legal, hein? Falando um pouquinho da história. Depois que você foi para a Air France, você foi para a Itália. Eu fui para a Itália. A companhia que o Papa viaja. Companhia que o Papa... Tivemos aqui em Viracopos por 3 vezes. Os papas que vieram ao Brasil, ele descia sempre aqui. O João Paulo II 2 vezes. O João Paulo II 2 vezes. O Ratzinger, né? O Bento. O Ratzinger não eu veio. não cheguei. A minha vez foi mais no João Paulo. E depois, a terceira vez, já foi no Rio, que ele pousou no Rio. Foi muito bom. Né? Quanto tempo você ficou na Itália? Bom, na Air France eu fiquei 5 anos. Na Itália eu fiquei 19 anos. Nossa, uma vida da Itália. Uma vida da Itália. Então, assim, com a experiência que eu tive lá da Air France, consegui trazer aqui para a Itália e a gente foi acompanhando. Sabe? Na Itália, acabei voltando desde o começo, atendimento de passageiro, vamos trabalhar com outro... são vários os segmentos dentro da aviação, né? Então, vamos falar... Tem a parte lá do balanceamento de centragem, tem a atendimento de passageiro, tem a parte de perda de bagagem, que é o pior departamento. Você imagina, Chega nervosa, o pessoal que viajou, fazia 50 anos que não ia para a Itália, passou lá na casa das famílias, trouxe um monte de presentinho para a família, chega aí, cadê a mala? Sumiu. Extraviou. Não veio. É triste. Por que acontece o extravio de malas? Qual que é o problema? É importante. Você vai na companhia, você coloca a tua mala, tem uma identificação, tudo bonitinho, aparentemente segue por um túnel, o cara separa, coloca no carrinho, põe dentro do avião, você chega, ele, né? Parece que é isso, não é? Vamos falar assim, hoje em dia, isso, depois que você sai do aeroporto, você acaba não acompanhando muito esse processo da perda de mala, do extravio. Mas, o que eu conheço, assim, antigamente, isso tudo era manual, né? Não tinha jeito. A carreta ficava atrás do balcão, você atendia, etiquetava, mandava atrás do balcão. Aquele balanceador que fazia o documento dizia: mala de Roma vai no porão tal,
mala de Milão no porão tal, e outros destinos vai no porão tal. Então, são pessoas que têm que pegar isso e colocar lá certo. Né? Hoje em dia, quando você vai embarcar, que você chega lá... Tomamos, ufa! Não saia daí, nós já voltamos. Não saia daí. Já voltamos. Já voltamos. Então, assim, quando você vê lá, o voo sai 10 horas, você vai chegar no aeroporto 9h30. Você chega no balcão da companhia, fechou o voo. Você fala, pô, mas o avião tá aí. Fechou o voo, não tem jeito. Não embarca. E não adianta você... Já aconteceu isso. Você querer brigar, questionar isso aqui. Muitas vezes, se você não tem bagagem, eles te aceitam, porque não tem. O que acontece? Grandes aeroportos, é uma cidade embaixo dos grandes aeroportos, da onde percorrem as malas. Quando uma companhia aérea vai começar a ser atendida, alguém lá do aeroporto vai definir. A companhia X vai atender no balcão de 1 a 10 e de 10 a 20. As esteiras 50 a 100, 100 a 200. O que é isso? Quando as esteiras estão rolando, elas descem, que a gente não vê mais, só que lá elas estão programadas para ir naquela direção. Naquela direção. Ela segue aquele caminho, vai até onde tem o container dessas bagagens. Isso daí está programado para o aeroporto, que a companhia aérea começa o check-in às 7 horas, para o voo que sai às 10, e termina o check-in às 12, para o voo que sai ali às 12. Não adianta depois disso você querer embarcar, porque ele não tem como mandar a sua bagagem para lá. Olha, se ele pegar a sua bagagem... Então não adianta criar casa. Se a esteira estiver rolando, o cara pegar a sua bagagem e pôr, amigo, você pode procurar ela na China, em outro lugar, com certeza, porque ela não vai vir para o seu destino. Então não adianta brigar se você chegou atrasado, não adianta brigar. E isso também é uma norma de segurança. Exatamente. É o que as pessoas bomba, é a segurança, é a segurança da lei. Então, raramente você vai ter uma pessoa, ou por algum motivo, de algum lugar, vamos falar assim, que muitas vezes, vamos dar um jeitinho lá, eu estou ali em São Paulo, cara, por favor, eu preciso embarcar, tá, isso aqui dá um jeito. Não tem jeito, cara. A sua bagagem, se você for, sua bagagem não vai. Você pode até embarcar, mas a bagagem fica. Entendeu? Então é um problema, a gente aprender a respeitar. E às vezes quando uma companhia aérea te joga para uma outra companhia aérea, porque, né? Porque às vezes acontece isso. Mas Acontece. quebrou algum motivo. Ou não teve passageiro suficiente, é uma possibilidade, não é? Ou não ter o passageiro suficiente é muito difícil isso acontecer. Por quê? Existe um controle, vamos falar de Brasil, né? Um controle muito grande da ANAC, que ela vai controlando isso daí e ela acaba não permitindo mais aquela companhia voar naquela rota. Ela perde o slot, que é chamado. Slot é aquele espaço que a companhia tem nos aeroportos para poder operar naquele aeroporto. Porque uma vez eu cheguei em São Paulo muito cedo e eu tinha um voo marcado 9 horas da noite e eu cheguei, era umas 6 e pouco da tarde. Aí fui, fiz o check-in, aí a moça me ofereceu. Ela falou, escuta, você não quer ir num voo das 7 e pouco? Eu falei, lógico. Mas e o outro? Tá chovendo demais no destino. Então nós estamos mandando o pessoal antes. Aquele voo não vai ter. Né? Eu falei, bom, tudo bem, né? Ok. E me mandou. No meio do caminho, essa companhia falou, pessoal, a gente vai realocar vocês para uma outra companhia, uma outra bandeira. Tudo bem. Quando eu cheguei no destino, era umas 9, sentado no destino, porque o avião foi parando de porto em porto. Aí eu perguntei pro motorista que foi buscar, eu falei, eu fiquei sabendo que choveu aqui, uma loucura. Ele falou, imagina, faz uma semana que não chove. Aí eu falei, a mulher mentiu pra mim, botar uma chuva, um aguaceiro aqui e tal, né? E não houve isso. Sim, é uma falha muito grande da origem, né? Se você, assim,
nós aprendemos. Eu fiquei com a impressão que assim, ele tacou lá, né? Que por mais dolorosa que seja a informação que você vai dar, mesmo se o avião estiver quebrado, nosso avião está atrasado por uma pane no avião. O que pane que é? Por enquanto nós não sabemos. É uma pane disso, uma pane de motor, é uma troca de pneu, qualquer coisa. Não, as empresas que eu trabalhei, não iam. Nesse caso, nem precisaria disso. Era só chegar e falar, meu amigo, nós estamos realocando os passageiros no outro voo por motivo operacional. Isso nada mais é do que um motivo operacional. Entendeu? Fora disso, não tem problema nenhum. E ainda, né, estava na companhia X, mas na companhia Y, tal, eu nem sabia que podia. Acontece muito quando tem algum problema de atraso muito grande do voo, daí eles vão saber, olha, a hora que esse avião chegar aqui não vai ter lugar para ele parar, porque o avião fica parado no aeroporto, ele não fica o tanto que ele quer, ele tem um determinado tempo para ficar ali parado, né? Então quando ele chega ali, se ele fala, olha, eu não tenho como, a hora que esse voo está atrasado, para levar esses passageiros chegar, nós não vamos ter espaço para ele aqui. Então o que nós vamos fazer? Aloca para as outras companhias, manda para as outras companhias. E Guilherme, e as companhias pequenas? Porque assim, a gente percebe que algumas companhias pequenas, hoje aqui, acho que até não operam mais, mas existiam algumas companhias pequenas, com aviões pequenos, Sim. Parecia ônibus. Uma vez eu peguei um avião meia-noite, acho que era, sei lá, peguei um avião à noite em Maringá, e ele foi até Cascavel, depois ele foi voltando, ele parou em Curitiba e tal, depois foi para Viracopos. Quando chegou em Viracopos, levantou um cidadão e falou, graças a Deus, estou desde as 5 horas da tarde nesse avião, que eu vim do Mato Grosso, e vim parando, ele falou assim, eu já comi tudo que tinha no avião. Faz tempo, né? Porque hoje em dia não tem mais nada. Hoje em dia não tem mais nada. Olha lá se derem biscoitinho, né? Hoje é tudo pago, né? Tudo pago. Na época da Air France, da Alitalia, a comida era boa? A comida era boa. Na Air France, eu trabalhei uma época, quando teve uma mudança de aviões aqui, a gente saiu do 707 para o 747. Né? Até uma curiosidade, no aeroporto de Viracopos não pousava 747. Olha. E mas o gerente, porque a pista não tinha confortável? Não, a pista é confortável. Ele não virava, ele não fazia curva. Ele ia até o fim da pista e ele não tinha como virar. E na época, o gerente da Air France, aquele que perguntou se eu não falava nada, ele queria muito que esse avião viesse para cá. Ele era uma coisa que era uma obsessão dele. Ele foi para Paris, conversou lá com o pessoal lá em Paris, vieram os técnicos de Paris e fizeram na cabeceira da pista aqui, nessa coisa a gente não vê mais, mas nessa que tem aqui na Santos Dumont, uma raquete. Fizeram como se fosse uma raquete aqui na pista. Então todo avião que pousava grande, para virar ele tinha que vir nessa ponta. Feito pela Air France. Eles que fizeram o projeto. Feito pelo aeroporto, mas o projeto foi ajudado pela Air France. Bacana, E nessa época tinha um outro problema, que o avião vinha de Paris, fazia Paris-Rio, Rio-Campinas, e daqui ele voltava, Campinas-Rio, e a gente já embarcava passageiro aqui. Então, o passageiro não podia sair daqui sem comida. Então, nós tivemos que criar aqui em Viracopos uma comissaria, como era em Paris. Então, tinha que ter a comida que ia pôr a bordo, a gente já abastecia o avião aqui. Então, ele ia daqui até Paris com toda a comida, porque você já tinha uma previsão passageiro, né? Então, se o avião tivesse lotado, 352 pratos na econômica, 24 pratos na primeira classe. Era isso que tinha que fazer. Daí, em cima, no deck em cima, tinha um buffet para os passageiros da primeira classe e você já embarcava tudo aqui de Viracopos. A comida da primeira classe, a gente trazia... Olha lá. A gente trazia o cardápio de Paris e o aeroporto aqui, tinha um restaurante aqui que chamava Restaurante do Aeroporto, eles faziam a comida aqui, aqui da primeira classe.
A comida da econômica, Marmitex. Marmitão. mas o marmitão vindo de Paris. Não era outro marmitão. Afinal de contas, um voo internacional, né? Então, a comida era uma comida congelada que não se falava no país em comida congelada. Ela vinha como se fosse uma de alumínio, né? Marmitex pequeno assim, Para as um pessoas recipiente pequeno. E fomos obrigados a criar aqui no aeroporto uma câmara fria, com menos 6 graus. Nossa. Então essa comida chegava nos aviões, a gente estocava toda ela lá e voo a voo ia saindo. Mas comida feita em Paris. A comida da econômica era toda de Paris. Ah. O acompanhamento era feito aqui. Tá. Né? O que ia, tinha a fruta, o doce, essas coisas, era aqui. Mas a comida em si era feita em Paris. Bacana. Era difícil para nós aqui brasileiros, você vai falar assim, pô, vou comer uma comida congelada. Né? Mas a dona Márcia, que está nos vendo, foi cobaia várias vezes. Né? Aproveitando. Pra ver se ela provava, né? Ó, eu quero mandar um beijo também pro Alcebiades, né, Ferreira Júnior. Ele falou assim: parabéns, Guilherme, pelo bate-papo. Olha aí. Alcebiades, toda terça-feira, às 19h30, com a gente aqui. Vocês que estão nos assistindo, compartilhem com a gente. O Né? Alcebiades é o nosso amigo Bidão. 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 Ô, Bidão. Não é Pidão. É Bidão. Bidão. Olha, o Renato Fussi, que é o filho, tá? O Renatinho, beijo pra você, Renatinho. Tá aqui. A Cláudia Fussi, adoro viajar, bacana. Ela pedindo dica, hein? Ela colocou assim, ó. Além dos tradicionais destinos na Itália, quais outros lugares não muito conhecidos que valeria a pena conhecer, né? Olha, boa pergunta. E nesse momento de crise, quais destinos estariam valendo a pena fazer viagem de férias com as crianças sem gastar muito? Essa daqui, eu gostaria que você respondesse depois pro final, sem gastar muito, a gente volta nela, que você vai dar dica de como comprar passagem também, quem quiser comprar passagem, pode dar dica, né? Afinal de contas, vamos aproveitar os conhecimentos aqui do Guilherme, Tem boas agências de turismo aqui em Campinas, né? Que o pessoal pode visitar, que de repente você pode dar dica também, que pode dar dica também. E tem bons serviços também, tem pessoas que desempenham bons serviços, inclusive para ajuda na obtenção de vistos. Isso. Não é? Hoje todo segmento da vida hoje são nichos de segmento, né? Daquilo que tem. Então as agências hoje se especializaram. Uma em visto, outra numa viagem religiosa, outra uma viagem cultural, todo esse tipo de negócio. É sempre mais vantagem, eu acredito, particularmente, você vai fazer uma viagem cultural, então procura uma agência que tem esse tipo de segmento. Toda agência tem, Tá. mas tem aquela que tem um algo a mais para te A expertise. Mas, Guilherme, essa crise que teve parece que derrubou muito as agências, né? A gente vê muita gente reclamando. E agências tradicionais que prestavam bons serviços. Wesley, para você ter uma ideia, um dia um amigo meu foi em casa e desesperado, ele falou assim para mim: olha, minha mulher vai ser operada amanhã. E eles são do Chile. E ela falou assim: eu preciso estar lá, porque era um caso muito sério, ela tinha um tumor no cérebro. E, né, e o médico decidiu, levaram ela para o hospital, parece que ela tinha passado mal. E isso era à noite. Aí eu lembrei de uma agência que tinha aqui, não existe mais, infelizmente, a Class Tour. E tinha uma pessoa que ficava 24 horas lá e tal. E eu liguei. E por surpresa, isso era 9, 10 horas da noite. A pessoa atendeu, eu expliquei a situação e falou: não, calma, nós vamos a um voo. E tinha um voo, né, realmente, assim, bem cedo e tal, para Santiago. E por incrível que pareça, o valor não foi absurdo. Porque eu falei: bom, isso aí vai custar o preço de um carro, né? Um voo desse, né? Falei para esse meu amigo, levei o amigo, ele falou: não, eu pago o que for, né? Na hora do desespero, minha mulher que está lá, mãe do meu filho e tal. E foi um preço, assim, você viu que a pessoa fez o melhor, né? E tal. E aí ele foi, né? Chegou lá, tempo de assistir, ficou lá na recuperação da esposa e graças a Deus deu tudo certo e voltou. Mas
me chamou a atenção a qualidade, né, do serviço. 9 horas da noite, né? Eu liguei, assim, e eu justamente liguei porque eu me lembrei que em algum tempo atrás eu tinha visto alguma propaganda que poderia ser 24 horas, eu não tinha certeza. Mas foi, olha, fiquei impressionado. O que hoje, em qualquer segmento da vida, a gente tem que entender que vender passagem, qualquer tipo de coisa que se faça, de serviço que se preste, é serviço. É isso que nós estamos vendendo. Porque passagem tem no aeroporto, tem internet, tem em todo lugar. Então, o serviço prestado, tem muita gente que me pergunta, você acha que vai acabar a agência de viagem com a internet? Eu acho que nunca vai acabar. Nunca. Nunca. A gente precisa dessa Você parte sempre pessoal. vai precisar de um atendimento de alguém. Sempre, 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 sempre. Para lhe dar dicas de como fazer. Para lhe dar dica, para te orientar, você não faz isso, você não faz aquilo, te ofereço isso, explicar. Só que assim, o que as pessoas precisam fazer, os profissionais que estão na linha de frente, no meu ponto, falta um pouquinho mais de leitura, vamos dizer assim, entendeu? De pegar uma coisa, de ver, chegar lá no país, o que nós vamos poder fazer, o que nós vamos ver. Assim, aproveitando já essa fala nossa, uma coisa super importante, seguro de viagem. Opa! Antigamente, Olha. antes, não se chamava seguro de viagem, chamava-se assistência de viagem. Então todo mundo falava, não, eu não vou, eu não quero, não preciso, eu compro com o meu cartão, eu tenho. Essa aqui, não, eu comprei com o cartão, não vou precisar. Gente, na Europa, você é obrigado a ter um ano seguro de viagem equivalente a uma assistência de 30 mil euros. Se na alfândega, Schengen, se na alfândega, eles no controle te pedirem o seu seguro, você como turista, você não tiver, você é deportado na hora. Dica importante para você que está indo viajar para a Europa, hein? Então tem que fazer o seguro de viagem, se não fizer. o seguro de viagem. Pode ser deportado. E hoje, um detalhe super importante, antes, esse seguro de viagem, ele era assistido e garantido por uma empresa qualquer. Então, eu resolvi montar uma empresa de seguro de viagem, vou vender, vou fazer os acordos e tudo mais. Hoje em dia, não. Todos os seguros seguem as leis da Comunidade Europeia. SUSEP. SUSEP. Exatamente. Superintendência de Seguros. Isso. E todo seguro tem que estar cadastrado na SUSEP. Porque senão ele não tem validade. Dica importante. Não tem garantia nenhuma. Você que vai viajar, comprou um seguro? Vai lá no site da SUSEP e vê se está cadastrado. Se aquela empresa está cadastrada. Até porque eles são caros, né? Então, hoje o a gente seguro, paga na realidade, se a gente falar assim, você vai pagar aí um tanto de $100, seguro sei lá. e nunca vou usar. Tudo bem. E se você usar um dia? Se Daí você precisar vai usar. ver realmente quanto é que custa. Um atendimento dentário, odontológico, nos Estados Unidos, você não paga uma consulta menos de $500. Doutora Cláudia, vamos trabalhar nos Estados Unidos. $500? 500 dólares. Nossa né? Senhora. Se você não tiver o seguro, você não é atendido ou você tem que pagar. Você paga, tem que pagar. Os Estados Tem que Unidos pagar. também exige, né, que você tenha um seguro. Não, né? os Estados Unidos não exige ter um seguro, mas é sempre bom você ter. Você ter. Sempre bom você ter. A exigência por escrito, por acordos, é a Europa. Europa, os países da Europa. Maravilha. Ó, a Carolina Bassoli, aê, ótima pauta, adorei, valeu. A doutora Cláudia já colocou aqui, ó, tô indo para os Estados Unidos. Vamos abrir um consultório, vamos abrir uma rede lá, vamos abrir uma franquia. Que fosse lá, né? É importante ter o seguro para você que vai viajar, que isso é outra dica importante também. E ela tinha perguntado, eu vou aproveitar, deixa, quais outros lugares bacanas. Você trabalhou na Air France e na Itália. Você conheceu os dois países, o que você prefere? É a incorporação e a sofisticação. Não é assim. Toda vez que nós viajamos em casa, com a Márcia, eu viajei com a Márcia, a
gente sempre foi para os dois lugares. Sempre os dois. Sempre os dois. Sempre os dois. Não tem jeito de você ir num só. Tá. Sabe? Porque você tem amigos da Itália, tem conhecidos, você tem amigos da França, conhecidos, tudo. O que você mais gostava de viajar na França lá? De ver a França. Bom, assim, eu conheço bem a parte de Paris. Eu tenho uma amiga hoje, que depois, se o pessoal quiser, eu deixo com o Wesley aqui uma dica. E eu posso falar assim que eu fui algumas vezes para Paris. Conheci muita coisa. E essa moça, que está lá hoje, o nome dela é Sol. É uma brasileira. Está iluminando Paris. É uma brasileira, ela é capixaba. E ela, quando teve aquela mudança de a Gol comprou a Varig, nós fomos lá para a Europa para trabalhar lá. Eu trabalhei em Paris, trabalhei na Itália e trabalhei na Espanha. E a Sol, nós contratamos a Sol para trabalhar conosco lá em Paris. Depois que acabou fechando, voltamos todo mundo e tal, acabou, a Sol continuou por lá, porque o marido dela é francês, e ela resolveu, ela falou, eu não vou voltar mais e eu vou fazer alguma coisa aqui para brasileiro. Ela criou um passeio em Paris a pé. Opa! Para começar, o nosso encontro com ela é numa estação de metrô. Não tem nada de carro, de nada. Se você quiser um passeio para um outlet fora, alguma coisa, ela tem carro. Mas o passeio de Paris é isso daí. Isso daí foi, acho que uns 3, 4 anos atrás. Fui eu e a Márcia, nós fomos lá e eu liguei para ela e falei assim, vem aqui que nós vamos sair, vamos passear, vou te levar conhecer Paris, o que você não conhece. E realmente, nós conhecemos Paris, o que a gente nunca tinha visto. Todo mundo fala. Quando você pega um mapa de Paris, está escrito lá, Ile de Paris. Ilhas de Paris. Mas como? Paris não é uma ilha. Não, é uma ilha. Paris são várias ilhas. Várias ilhas. Que hoje não, já de anos, com as mudanças que foram acontecendo, foram criando pontes, estradas, algumas coisas, e aquilo foi tudo fechando. Tá. Então hoje você vai conhecer, por exemplo, onde mora hoje Chico Buarque de Holanda. Eu nunca tinha ido naquele lugar, nunca sabia. Sou sincero em falar, nunca tinha. Quando nós chegamos no lugar, eu falei assim, nós estamos lá. Isso porque você trabalhou lá. Trabalhei. Morou lá constantemente. Estava lá sempre. Então, ela falou assim, hoje nós estamos aqui em tal lugar, em Maré. Aqui é onde mora o Chico Buarque de Holanda, aqui onde todos os artistas desse mundo, ao menos passaram por aqui ou viveram aqui. E daí foi levando a gente em todos os outros, exatamente, em todos os outros pontos. Então quando você marca um encontro com ela, você fala assim, no hotel, ela fala, não. Qual é o metrô mais próximo de você? É tal metrô. Então você pega o metrô aí e me encontra no metrô tal. Ela já começa te ensinando a andar no metrô, a se virar. Olha só, bacana. Porque hoje, assim agora, né? Em Paris, com esses problemas de atentado, essas coisas todas. Terríveis. Assim, você está andando no metrô, daqui a pouco você vê um batalhão de guardas, coisas, te param, te pedem documentos, te pedem os tickets do metrô, quer saber para onde você vai e tudo mais. Não assusta, é segurança. É para a sua segurança. É como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também eles têm muito isso aí. Me disseram que eles pegam, às vezes, no aeroporto, uma amostragem de pessoas para... Né? Porque não dá para revistar todo mundo, né? É muita gente. Assim, os aviões que vêm... Por exemplo, o JFK é um mundo aqui. Né? Assim, o maior aeroporto que eu conheço é o aeroporto da Holanda, de Amsterdã. Da Holanda. É o maior que tem. E é um paizinho pequeno. 17 milhões de habitantes. Né? É enorme. É enorme. O tamanho da cidade de São Paulo, né? O aeroporto é uma tecnologia maluca. Então, assim, voo da América do Sul, América Central, não para no mesmo lugar que os voos de outros destinos param. Por quê? Porque existe um controle maior por causa de droga, por causa de gente querendo morar na Europa, sem visto, sem condições de ir para morar. Então o que acontece? Você desce do aeroporto, você passa por um finger, que ele começa a se estreitar, chega num determinado momento, vem uma pessoa na sua frente,
com um cachorro enorme e simplesmente esse cachorro é solto, né? Esse cachorro é solto, passa por tudo. Se tiver alguém com droga, é ali que já deu. Que coisa bacana. Então não se assuste, você que está na Europa, está indo viajar, não se preocupe. Todos esses comentários que se faz é porque são coisas que a gente já viveu. Sim. E que a gente hoje, no primeiro momento você fala que absurdo soltar um cachorro em cima de você. Segurança. Segurança. E a questão cultural é muito interessante que você falou. Agora, tentando, porque realmente, às vezes você chega em alguns aeroportos, está escrito assim, cidadão, né, Europa ou e o resto. Exatamente o resto. E o resto? Você fala, caramba, eu sou o resto, né? É exatamente o resto. É isso não é? E o controle O controle é totalmente diferenciado. É bacana, mas porque se não tiver isso, quando você vai para a Europa, tem esse problema também lá na França, desse controle de diferença. Por exemplo, nós vamos nesses aeroportos que estão na Europa, tem esse controle mais rígido. Na França, que você viveu bastante tempo, tem esse controle lá também? Igual. E hoje está até pior. Por conta. Nessa última viagem que nós fizemos, quando estávamos voltando de Paris, nós chegamos no aeroporto relativamente cedo e estávamos andando e tal. E fomos para o embarque. Nós entramos, ficamos lá esperando, dar uma passeada lá em free shop. Um detalhe, normalmente os aviões da Europa para o Brasil saem à noite, muito tarde, 11, meia-noite, 11h30. Se você tem intenção de comprar alguma coisa no free shop, vá bem cedo para o aeroporto. Olha aí, outra dica importante. Porque o free shop lá fecha, lá tem horário. É na Itália, na França, na Espanha. Não é que nem aqui que é 24 horas. E lá só tem free shop na saída. Não tem free shop na chegada. Já aconteceu de pedir para mostrar dinheiro? Uma amiga minha já se queixou. Ela falou que ela foi visitar uma pessoa e a pessoa falou, na Suíça. Aí a pessoa falou, me mostra quanto você tem de dinheiro. Né? E tal, mostrou e passou. Então, assim, qual é o motivo disso? A Itália teve um determinado período, em que tinha muita gente indo para a Itália. E as mulheres, né, a gente sempre falava isso, todo mundo que eu conhecia falava, olha, a mulher antes até os seus 25, 30 anos, é problemático. E a mulher acima dos 60, na Itália era problemático. Por quê? Trabalho de, como fala? Faxineira. Ah. Então o que acontecia? Chegava lá, passavam, né, no controle deles lá de polícia, tira, vem, vamos fazer o controle. Primeira pergunta, você está turismo, passagem. Aí você tem a passagem de volta, marcado ali para 60 dias para você voltar. Onde você vai ficar? Vou ficar no hotel tal. Tem a reserva do hotel? Tem, está aqui. Tudo bem. Você vai ficar 60 dias? Quanto dinheiro você tem? Eu tenho $100. Nossa! Você tem cartão de crédito? Tenho. Não tenho cartão de crédito. Como é que você vai ficar 60 dias na Itália? No hotel com $100. Quer dizer, não tem como. Não tem como. É problema. Não tem como. É problema, volta. Então, assim, sempre levar o seu cartão de crédito, estou ali, meu cartão de crédito está aqui, minha passagem de ida está aqui, de volta ao hotel. E é verdade que a forma de você se vestir também conta muito. Por exemplo, tem destinos, o Texas, por exemplo, né, um amigo estava comentando que os voos que saem Brasil-Texas geralmente são de negócios, né? Então vai o pessoal mais de terno e tal. O que é muito distoante disso, o pessoal já fica meio assim. Conta, é impressão. Passei algumas vezes por Dallas, inclusive levando umas crianças que iam jogar bola em Minnesota, e o meu trânsito era em Dallas. Nunca notei isso, nunca me deparei com isso, mesmo em outros aeroportos. Algumas vezes eu estava em trânsito para algum lugar passando por Roma e fui parado, mesmo de terno, gravata,
A pessoa vem, é uma pessoa normal, como nós, andando, ele vem em você, bom dia ou boa tarde, tira a carteira do bolso, se apresenta sob o controle da polícia, por favor, os seus documentos. Se não mostra o documento, tá negócio, acabou, vai embora. Então não tem isso. Só manter a tranquilidade. Sim, aquela história, né? Culturalmente nós brasileiros parece que a gente fica meio ofendido, né? De perguntar certas coisas pra gente. Como assim, quanto dinheiro você está levando? Quando você vai? É negócio, é turismo, né? Tem muita gente que se ofende, né? E o que nós não temos aqui no Brasil, que é um controle de pessoas, né? O Wesley estou morando na Itália, o Wesley vai passar comigo 6 meses na Itália. Então ele chega lá na Itália, vamos lá. Desceu, foi para minha casa, né? Recebi ele na Itália, ele, Giovanni, beleza. Qual que é a minha obrigação que eu moro na Itália? Pegar os documentos do Wesley, da Carol e da Giovanna, vou lá na primeira polícia ou prefeitura que tem e falo, eu tenho essas 3 pessoas na minha casa, ficando 70 dias. Opa! Isso é comum lá, né? Isso é comum. É normal. É normal. É normal. Tanto que tem algumas prefeituras, por exemplo, na Suíça, na Bélgica, que tem autonomia de dizer sim ou não. Sim ou não, exatamente. É impressionante. Porque se você for parado no aeroporto por algum motivo, eles vão perguntar com quem você está. Aí eu vou na casa do Guilherme, lá em tal lugar. Então eles vão passar no telefone e vai ligar. Primeira pergunta dele, por que você não está aqui no aeroporto esperando o seu convidado? Olha aí. Né? Então a primeira pergunta que eles te fazem é isso aí. Então, aqui no Brasil, a pessoa vem de onde que vier, vai para sua casa, vai ficar aqui. Assim, eu não estou falando mal, de maneira nenhuma. Não, eu não gosto, de inclusive, uma que falem daqui. Mas eu estou dizendo em relação lá, a prática que é feita lá. Então você tem que se apresentar no lugar e falar, seria assim, eu estou visitando o seu país. É uma responsabilidade social do cidadão. É um respeito seu com a pessoa. De dizer, olha, eu estou recebendo gente de fora, meu parente tal, vai ficar tanto tempo na minha casa, está sob minha custódia. Isso, exatamente. É uma questão de responsabilidade. E sempre com os documentos em dia, em ordem. Falando em documento, uma coisa aqui, que acho que muito pouca gente sabe. Acho que todo mundo que está nos vendo aqui, vamos pegar a nossa carteira de identidade e vamos ver a data dela que ela foi expedida. A minha época que eu era magro. Tem tempo. Não, eu posso falar. A minha também é da época que eu era magro. Perdi 12 quilos, há 12 meses, 2 meses atrás. Gente, carteira de identidade tem validade, 10 anos. 10 anos. Não vá para fora do país, na América, aqui no Mercosul, com uma identidade, sua carteira de identidade, com validade superior a 10 anos. Informação acho que importante, confirma para mim. Hoje nós estamos com o Habitué aqui no Brasil, nós deixamos a nossa identidade de lado e usamos a nossa habilitação. Ela tem validade para fora? Não. Nenhuma, né? Nenhuma. Tá vendo? E um detalhe a mais, que me perdoem a classe, nem a carteira dos advogados, que eles a todo momento falam, não, pede um documento, ele entrega a carteira da OAB. Né? Ela tem validade no Brasil. Tem validade no Brasil. Fora do Brasil não. Se você for para fora aqui, você tiver, ou você tem que ter o seu documento de identidade, ou passaporte. Fora, exterior, vamos dizer, Estados Unidos, Europa, é passaporte, não pode ser identidade. Mercosul, são os países aqui na nossa redondeza, a identidade é válida, desde que ela tenha até 10 anos de emissão da identidade. Eu vejo muitas pessoas, quando a gente faz muito negócio, o cara vem com RG de 1900 e bolinha. Não, você olha a foto dele e fala assim, preto e branco. Aquela pequenininha. Aquela pequenininha não tem validade. Então isso é importante para você que quer viajar, que quer passear, para você não ter de sabor. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, eu vou passar a fronteira, vou visitar a Argentina. Se não tiver o RG dentro da validade, não passa. Você volta para trás. Correndo um grande risco. Volta para trás. Se você tiver numa excursão, a excursão passa e você fica parado na alfândega. Essa é uma função muito importante
daquele que vende a passagem, né? De fazer um controle total. Tanto que, às vezes, hoje as boas agências, quando você vai, por exemplo, para um destino como os Estados Unidos, ou Canadá, precisa de visto, eles perguntam antes, eles não te vendem a passagem, né? Então, às vezes, muita gente fica brava, não, mas eu já estou agendado no consulado. Mas não tem o visto. Ainda não tem, você pode obter. Tem que fazer uma coisa legalizada. A Latam, né? A Latam, hoje, ela exige do passageiro que vai viajar, inclusive acho que a cópia do visto para os Estados Unidos. E a Latam é uma empresa aqui no Brasil hoje que ela faz um controle, um match, quando emite uma passagem, perdão, do número do CPF com o nome do passageiro. Se não for o mesmo, ela não emite a passagem. Olha! A Latam está fazendo isso. É um controle excepcional, fantástico que eles estão fazendo. Muito bom. Você falou da Latam, você teve uma passagem pela Gol e pela Nova Varig. Como é que foi a sua experiência na Nova Varig? Né? Porque não é a Varig antiga, é a Varig nova, né? Para o pessoal entender, fala um pouquinho para a gente, Guilherme, o que era a Varig antiga e a Varig nova. Então, a Varig antiga, a gente tinha conhecimento porque fazíamos parte de uma mesma, não é uma organização, de um mesmo bloco de empresas. Então a Alitalia fazia parte do mesmo bloco de empresa que algumas outras grandes faziam. A Varig fazia parte de um segmento, nós fazíamos outro, mas era muito se completava sempre junto em todos os eventos. Com esse problema todo que aconteceu com a Varig e tudo mais, que quando fala de aviação as histórias são tantas, né? Sim. Tantas que acho que não cabe nem aqui falar. Eu não cheguei a trabalhar na Varig antiga, mas hoje eu respeito muito aquelas pessoas que trabalharam lá. Porque o amor que essas pessoas tinham pela empresa era uma coisa impressionante, uma coisa de bom. Eu estava na Gol quando ela fez a aquisição da Varig, daquele passivo que a Varig tinha. Então, a função nossa de nós somos em 3 que éramos da Gol e fomos para a Nova Varig. Só 3 pessoas. Nós tínhamos um diretor, um gerente e eu fui com um pouco do conhecimento que eu já tinha da aviação dessa de Europa. Chegamos lá, tínhamos a obrigação de retomar os voos, porque a Varig não parou com o voo de Frankfurt, ela continuou. Mesmo com aquela crise toda, ela continuava com o voo. Ela continuou com o voo. Então nós tínhamos que repor o voo na Itália, na França, na Espanha, no México e em Londres. Caramba! Que é como nós começamos a conversar aquela hora, quando você não faz o voo, você não faz o trajeto, você perde aquela concessão. E nós estávamos bem próximos de perder a concessão na França, na Inglaterra e na Espanha. Estávamos assim, tínhamos que pôr esse voo rápido. Estava no limite. Estava no limite. Então foi um trabalho muito duro, mas de um prazer enorme para fazer. Começamos todo um trabalho de voltar na França para conversar com as pessoas, porque além dos órgãos de aviação que existe nos aeroportos, nós tínhamos um problema muito grande com algumas grandes organizações. A passagem aérea, a venda de passagem aérea, ela é, vamos dizer assim, regida por umas leis de um organismo que se chama IATA. Ele que determina muitas coisas. Antigamente, as agências no Brasil que eram IATAs, eram aquelas agências magníficas, Clastur era IATA. Então, assim, e um outro organismo que se chama o BSP, que é um pessoal que faz uma venda, faz uma gestão de vendas de passagens. Na França, além desses 2 órgãos, nós tínhamos um terceiro, que era o maior problema nosso, que era o sindicato. Na Europa, você trabalhar com as coisas que regem, que tem, assim, você tem que seguir as leis do sindicato, é um pouco mais complicado. Então, o que a gente fez? Voltamos para Paris, sentamos lá com o BSP, com o IATA e com o sindicato
E falamos para eles, nós estamos voltando aqui para trabalhar. A primeira pergunta deles, quando é que vocês vão pagar? Vocês estão devendo. Então, a resposta, nunca. Porque nós não estamos devendo nada. A nossa empresa é outra. Nossa empresa é a Gol, que adquiriu um passivo da empresa Varig, mas nós estamos aqui para fazermos a Varig voar outra vez. Precisamos da ajuda de vocês e vamos fazer uma parceria com vocês. Então, e como é que foi essa recepção? Porque uma coisa você falou, vou pagar dia tal, outra não vou pagar nunca, porque a minha empresa é outra. São grandes grupos de agências que se unem para vender passagens, né? Como Wagon.li, American Express, tem uma outra que se chama Opodu, são várias. Sentamos com essas todas e falamos para eles, quanto deve? X. Quantos passageiros vocês têm nisso daí? Tantos passageiros. Vocês têm a relação de todos os passageiros? Temos. Então vocês ligam para todos os passageiros e falam para eles se eles querem ir para o Brasil. Nós damos uma passagem. Opa! Então a gente conseguiu, na França, resolver, posso dizer que quase 90% de toda a problemática que tinha. Só não conseguimos, na época, manter esse voo de Paris, da Inglaterra e tudo mais, porque foi uma das piores crises que a aviação passou no preço do combustível. Aumentava todo dia o galão do querosene. Todo dia. Então, quase todo dia. Isso nós estamos falando em 1900 e quanto? Nós estamos falando em 2007, 2008. 2008? É. Nós começamos a voar dia 22 de... Foi aquela crise americana que quebrou. Ia lá para os desertos lá, tinha aviões que não acabavam mais no deserto. Tinha assim, o deserto estava cheio de aviões lá. E a Gol, na época, tinha uma filosofia que ela não mudava o tipo de aparelho dela. Ela só voava com Boeing, até hoje. Ela não tem Airbus, não tem nenhum outro tipo de avião. E ela optou por Boeing. E, na época, se conseguiu alguns aviões que tinha na Europa para vir para cá e começar a retomar esses voos. Como eu falei, quase que diariamente a gente tinha que sentar, né, numa mesa ou em videoconferência, ou aqui em São Paulo, falar, tal companhia cobra tanto, tal companhia tanto, quanto que nós precisamos para zerar o custo do avião, X, vamos por tanto que é o ganho que a gente precisa e vamos fazer esse preço. Então, quase todo dia tinha uma mudança nisso. Todo dia? Quase mas todo dia. Luta, hein? Não. É exaustivo o negócio desse. Assim, é muito louco. A criação é uma coisa muito, muito, muito bonita. Você criar o preço de uma passagem. Não é você falar assim, meu combustível daqui até Manaus custa X, o meu voo vai fazer São Paulo, Brasília, Manaus. Só que São Paulo, Rio, Brasília, Manaus. Então, quanto vai custar essa passagem? Vai custar, se a gente for aí numa linha direta, vai custar R$1.000 a passagem para ir, 1.000 para voltar. Não é isso. Você vai fazendo tudo. Quanto esse avião sai daqui até o Rio, vai levar quantos passageiros? X passageiros. Quanto é esse custo? X. Daqui que subiu em São Paulo até Brasília, quanto tem? Tanto. Aqui que subiu em São Paulo até Manaus, quantos tem? X. Que subiu no Rio, que vai para Brasília, quantos? Vai fazendo uma composição do preço da passagem. Então, é uma coisa... quebra-cabeça. Não, assim, é excepcional. Uma coisa muito, muito, muito bonita de se ver e bonita de você chegar no preço. E tem subsídios, porque às vezes tem alguns locais que a passagem e a hospedagem são relativamente baratos. Estados Unidos é um deles, por exemplo, você vai para Las Vegas. A hospedagem é muito barata. E né, quando você compra um pacote, às vezes a hospedagem e o voo é muito barato. Tem agências que oferecem R$1.500 para ir, por exemplo, para a Flórida. Passar uma semana. Né? Como conseguem esses milagres? Não é? Isso não é um milagre, é uma composição. Na companhia aérea,
E no hotel você nunca vai conseguir isso. No hotel você pode até conseguir mais barato do que você pagou. Mas é uma ocupação no hotel que ele está válido e ele vai te vender aquele preço. Isso daí é a criação de um pacote de viagem. Ou eu vou e faço um acordo com o hotel. Hotel de Las Vegas, ou Paris. Então eu vou comprar de você no ano 10.000 pernoites. Puxa. Por exemplo, tá? Quanto vai me custar? X. Eu vou na companhia aérea e falo, olha, estou fazendo um pacote, existe uma tarifa aí de operador, quanto custa? Custa X. Então o que eu faço? Esse ganho que eu tenho aqui no hotel, eu repasso para o aéreo. Ou vice-versa. Se o meu aéreo está muito barato, do preço que é marcado lá quando você entra no site, se ele é muito barato, eu pego esse subsídio aqui e jogo no hotel. Faço composição, você faz uma dá uma composição. tarifa. Bacana. Teve casos. Ninguém sai perdendo. Posso garantir para todo Não é mundo. milagre, ninguém sai perdendo. Não. Ninguém é bonzinho. Porque tem uma época a Copper Lines fazia um negócio super interessante. No voo, até você parava no Panamá, com mais $1 você fazia um cruzeiro de 3 dias. Não é? Bacana. Eles ainda têm alguns tipos disso daí. Você vai então falar pra gente um pouco disso. Vamos entrar rápido aqui, ó. Nós precisamos encerrar o programa daqui a pouquinho, porque nós estamos aqui há 1h30 conversando. Passou assim, ó. Quando eu cheguei, eu falei, Wesley, Vai, Guilherme, Mas esse bate-papo com pessoas agradáveis, queridas como você, o tempo passa, né, Wesley? O tempo passa, voa, é muito rápido, é bacana, é legal. Mas ó, você que está nos acompanhando, dê um clique aí, compartilhe o vídeo para que as pessoas possam visualizar depois, possam acompanhar depois, para a gente poder encerrar com uma pergunta que o Dr. Evandro fez e acrescentando mais o seguinte, que existem algum, não sei se é mito ou se é verdade, que as pessoas falam, entra de madrugada e compra passagem que é mais barato. Olha, eu ouvi falar muito disso. Sempre escutei isso. Entra de madrugada, procede. Wesley, é difícil de falar. O pessoal fala assim, entra às 2 horas da tarde que você consegue qualquer data para tirar passaporte. Eu vou te falar que fomos tirar passaporte em março, chegamos lá por um erro que deu lá, a Márcia não pôde tirar o dela, o cara lá da profissional falou assim, entra por volta de 2, 2h30, que jogam na internet tudo que está sobrando de data, de horário para tirar passaporte. Se Carol, é verdade ou não. Presta atenção, 2 horas da tarde amanhã no computador, ó. A gente não testou para ver se é verdade ou não. Mas o que é isso daí? É porque o pessoal usa muito a internet. Sim. Quer aproveitar o acesso da internet, porque o horário que mais se usa a internet é à noite. É à noite. As pessoas. Uma coisa absurda, né? Ninguém tem sono, ninguém quer O descansar. cara pesca no teclado trabalhando, vai Então, chegar à por noite, isso que é colocado nesse horário. Tá. Não tem nenhum mito assim de falar, até porque muitas vezes as companhias lançam os preços por volta de 6h30, 7 horas, até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Tá. Para o cara ficar à noite Então tem mesmo. uma ali. lógica disso. Na companhia aérea, era o espaço mais ocioso que ela tinha de servidor. Então ela jogava à noite o preço para as pessoas acessarem e ter serventia ao servidor dela. Perfeito. Porque quanto mais usa, menos paga. Tá. Né? Ó, então cara, era isso que ela usava. estratégia. Por isso que falava, é um mito, tem alguma coisa. Tem algum motivo. Tem alguma lógica Tem alguma nisso. lógica. Depois você vai vir com a gente aqui de novo para a gente poder Isso. falar, para poder entrar nos assuntos. A gente vai falar um pouquinho sobre Embratur. Não deu tempo da gente chegar na Embratur, porque são 1h30 conversando aqui, fazendo um bate-papo, falando um pouquinho gostoso. Guilherme, quem quiser comprar passagem aérea, procura as agências de turismo. Hoje em Campinas já tem cerca de 200 e poucas agências. Assim, a maioria, o pessoal que eu conheço, que eu tenho visitado recentemente, o pessoal tem atendido. Hoje voltou o home office por causa da economia. Exato. O pessoal não está Tem atendendo em franquias, casa. tem uma certa franquia, várias franquias monte. de agências de viagens. E assim, uma dica que o Wesley está aqui, para eu falar do negócio, eu também vou falar da tarde, eu não sei se tem isso ou não, eu vou dar uma dica agora. Quando você for comprar uma passagem aérea hoje,
Pergunta na sua agência se ela tem passagens com milhas, emitidas com milhas. Não é com as suas milhas, é com a milha da empresa que faz a emissão. Né? Então, dá uma checada, pergunta para o agente ali se ele sabe. Se ele te falar que não pode, que é proibido isso, você fala assim, não, dá uma pesquisada melhor, vai lá que você vai encontrar coisa boa. Bacana, Tá uma bom? dica importante para você que quer viajar, barato, tá aí nas férias, bastante dica que nós tivemos aqui. Guilherme, obrigado de coração. Imagina. Vamos voltar mais vezes aqui, principalmente contando histórias dos pracinhas, né? Que você deve ter bastante coisa. A gente começou contando a história aqui da Esse assunto é um assunto emocionante que eu acho que deveria ser trabalhado nas escolas, porque Principalmente nas escolas, porque meu neto, ele precisou fazer uma biografia de alguém da casa e a Márcia, junto com ele, fez do avô dele. olha aí, Depois eu peguei uma foto que tinha do meu pai, com um capacete, ele levou para a escola e a professora pediu para ele ler. ficou famoso lá na escola. Olha, Ficou que famoso bacana. lá na escola. Uma história dentro de casa. dentro de casa. Bacana. E uma história brasileira, né, Wesley? Brasileira. Uma história nossa, dos nossos heróis que lutaram contra os horrores da Segunda Guerra. Muitos morreram, infelizmente, mas cabe a nós nos lembrarmos dele e fazer ecoar pela eternidade aí essa boa lembrança. Tá certo. Valeu. Doutor Evandro, as pessoas Opa. toda semana me perguntam como eu faço consulta com o doutor Evandro, como nosso psicólogo. Para tá você aqui. que não viaja, não tira um tempo disponível, fica com problema emocional, me procure pelo 19 99271 3370. 99271 3370. E agora, para quem quer viajar, como que a gente faz, Guilherme? Procure seu agente de viagem. Faça uma boa viagem, aproveite as férias, tá aí. Só lembrando que, ó, na semana do Natal, se eu não me engano, na terça-feira do dia 20, nós vamos ter uma programação ao vivo. Opa! A doutora Estela vai cozinhar para nós, já Nossa, confirmou, olha, ó, perfeito. cozinhando. Nós vamos estar lá fazendo um programa ao vivo, com uma cozinha ao vivo, na terça-feira do dia 20. Então, a semana que antecede o Natal, programa de final de ano que a gente vai estar aí gravando com vocês, tá bom? Imperdível, Ó, hein? imperdível. Beijo pra vocês, me sigam no Instagram, Beijo bem grande. wesley.pacheco.oficial, tá lá pra vocês curtirem e compartilhem as nossas páginas. Guilherme, quer mandar um beijo pra alguém pra gente poder finalizar? Um grande abraço a todos, obrigado Wesley, obrigado Dr. Evandro. Eu cheguei aqui tão apavorado. Não vamos ter assunto. A gente não vai ter assunto para falar, vamos falar das coisas pra lá. No fim a hora passou. Hora Obrigado. passou. Obrigado pela oportunidade e um beijo a todos. Quem tá em casa, manda um beijo em casa, né? Márcia, dona Márcia, essa que me atura. Ah, Márcia, Bianca, Gui, Rodrigo, um beijo para vocês. um beijo. Rodrigo, valeu. Beijo Você pra conseguiu vocês. fazer o voo, gravar, né? Parabéns! Gravou assim, né? Mas depois gravou Valeu assim, a ó. direção. Beijo pra vocês, valeu. Beijo. Até terça-feira que vem, às 19h30, no Bate-Papo de Terça. Valeu. Se Deus quiser.